Olá, condutor, condutora, seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro, a nossa segunda aula. Então vamos lá. Os 5 elementos da direção defensiva. Para um trânsito mais seguro, precisamos de uma abordagem multifacetada baseada em 5 pilares fundamentais. Quais são eles? Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e ação. Então forma a palavra chapa com o C de conhecimento, H de habilidade, A de atenção, P de previsão e A de ação. Só para nós lembrarmos se alguém estiver estudando para alguma prova, para alguma coisa. Então vamos lá, conhecimento. Para desenvolver um trânsito seguro é importante que você, como condutor e piloto, conheça as leis e normas de trânsito, o veículo que dirige e as condições adversas. Então, o conhecimento para o condutor defensivo ele é extremamente importante. Então, conhecimento, né, das leis, das normas, né, do veículo que ele dirige, né, o conhecimento técnico do veículo, né, e as condições adversas. Né? Então, condições adversas, nós temos várias condições adversas, vai ser um tema abordado um pouco mais à frente. Então, esse amplo conhecimento, né, do condutor torna ele um condutor defensivo, um condutor proativo, ok? A habilidade. Então, o que nós temos na habilidade? É o resultado de treinamento adequado, complementado com prática diária do exercício. Então, somente vai ter habilidade aquele condutor que tem um pouco mais tempo, né? Mais tempo de condução. Quanto mais tempo, mais habilidade desenvolve. Então, a gente existe uma característica que aquele condutor recém-habilitado, né, a gente orienta ele que ele não faça, que ele não tome algumas decisões, como uma viagem muito longa, né, pegue um veículo com uma alta potência logo de primeira. Então existe esse cuidado, é uma orientação, tá bom? Não é uma regra, mas é uma orientação. Então, para que evite acidente, como o objetivo da direção defensiva é evitar acidente, então sempre vai existir essa orientação, tá bom? Para que aquele condutor recém-habilitado ele não saia logo com uma moto 600, 900 mil cilindradas, que ele não pegue um veículo muito potente ou não faça uma viagem muito longa, porque isso, né, durante o tempo a gente consegue ter uma bagagem para realizar viagens, né, e dirigir veículos potentes, ok? Atenção, então na direção de qualquer veículo, você, como condutor, deve estar 100% presente. Uma pequena distração de segundos pode dar causa a um acidente. Então, hoje nós temos o celular como um dos principais causadores de acidente pela falta de atenção. Né? Então, além de ser infração de trânsito, ele também é um dos principais causadores de acidente hoje em dia. O P de previsão. Como condutor, você deve prever o que poderá acontecer. A previsão pode ser imediata, pouco antes, ou imediata, no momento. Então, é aquilo que a gente conversou lá na primeira aula, lá no início. Né? A previsão, você prevê o que poderá acontecer. Né? Então, aquele condutor saindo de ré, lembra de uma garagem? Então, nós devemos prever que ele pode ser que eles não esteja nos enxergando. Então nós vamos reduzir a velocidade, redobrar a tensão, fazer algum sinal sonoro para que possa chamar a atenção dele, ok? A ação. No trânsito é preciso saber agir na hora certa. A ação correta é o resultado da combinação de decisão e habilidade. Então, como eu falei lá no início também, a direção defensiva ela não é só teoria. Né? Então as pessoas estão enganadas, né, achando que a direção defensiva é um curso somente teórico. Não, existem práticas sim. Eu vou dar um exemplo breve para vocês. Vocês estão conduzindo o veículo de vocês por uma rodovia pública, ok? Uma BR ou uma estadual, uma rodovia estadual. Durante a noite, e o condutor que vem no sentido contrário de vocês está com uma luz alta, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o ofuscamento. Ele estando próximo, né, e mantendo a luz alta, enquanto os veículos se cruzarem, vai causar um ofuscamento. Qual é a técnica que você deve usar para evitar o ofuscamento? Se tu ficar olhando para frente, se você ficar olhando para frente, essa luz vai refletir direto nos olhos. Se você tomar atenção para
a faixa branca pintada logo à direita, né, da faixa de rolamento, você vai conseguir manter o teu veículo dentro da faixa e ainda vai evitar que cause o ofuscamento. Então isso é uma técnica de direção defensiva, tá? Tu tá indo, o veículo não baixou, tu pode até dar um sinal de luz, né, que a gente chama, que são piscar as luzes, luz alta intermitente entre a luz alta e a luz baixa, né, para chamar a atenção dele, ó, você está com a luz alta. Se mesmo assim esse condutor ele não reduzir para a luz baixa, então você pode usar essa técnica de mantendo o olhar um pouco à frente e você um pouco à direita, se guiar pela linha pintada ao solo, pela sinalização horizontal que a gente chama, né? Porque no meio possivelmente vai ter uma linha pintada de amarela, né, que são fluxos opostos, e à direita vai ter uma linha branca, tá bom? Então você pode se guiar por essa linha branca para evitar um acidente, ok? Então isso é uma técnica valiosa de direção defensiva. Vamos seguir aí, então, as atitudes do condutor e piloto defensivo. Então aqui nós já começamos a entrar nas atitudes, né? Qual atitude que você, como condutor defensivo, tem que ter para tirar nota 10, tá bom? Vamos ver lá. Então, planejar o percurso. Antes de iniciar a viagem, é essencial conhecer detalhadamente a rota que será percorrida. Isso inclui verificar as condições da via, obstáculos potenciais, previsão do tempo, fluxo de tráfego, né, esperado na região. Com essas informações é possível antecipar problemas e tomar as medidas necessárias para uma condução mais eficiente. Então, não é simplesmente você pegar o seu veículo e ir ao lugar onde você deseja. Vamos supor que você esteja numa capital, em São Paulo, Porto Alegre. Se você pegar o seu veículo 5h30 da tarde para querer ir a um outro lugar, você vai ter engarrafamento, você não vai ter local para estacionar, você vai ter trânsito intenso, você vai ter possibilidade de acidente. Então, o condutor defensivo, ele pensa nisso. Ele pensa que ao invés de ele sair 5h30 da tarde, ele vai sair 13h30 da tarde, 3 horas. Entendeu? Que ele vai evitar de pegar isso, de pegar o fluxo de tráfego, né? De pegar obstáculos potenciais. Então, vai fazer uma viagem longa, pergunta para um caminhoneiro, pergunta para algum amigo, né, que foi há menos tempo que você, como é que está a rodovia para lá, tem muito buraco, né? Ela tem algum acesso interrompido. Um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos agora as enchentes e teve vários locais onde a rodovia simplesmente desmoronou. Então está tendo desvios, né? Imagina se você vir para o Rio Grande do Sul sem saber disso. Então entre no site, né, dos órgãos competentes, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, né, que você possa perguntar e tirar essas dúvidas, né? Previsão do tempo, né? Tá marcando um temporal, granizo, então você vai sair com seu veículo e vai se arriscar, né? Vai colocar em risco você, o veículo, a sua família. Então isso, o condutor defensivo está dentro do planejamento do percurso. Viu só o quanto é importante que nós saibamos e colocamos em prática essas medidas? Vamos seguir então. Preparação do veículo. Segundo a legislação, é dever do condutor certificar-se que o veículo está em condições seguras de trafegar. Acostume-se a inspecionar o veículo algumas vezes ao mês e moto diariamente. Faço a revisão de todos os itens possíveis e mantenha as peças em bom estado. Então é você preparar o veículo. Normalmente a gente só entra no veículo ali da partida e segue. Então é nós verificar, né, a calibragem dos pneus conforme a orientação de fábrica, né, verificar o step, verificar luzes, né, sinais, pisca. Tudo isso é essencial e isso rotineiramente. E nas motos pode ser diariamente, né? Porque a moto é um veículo menor, tu já sobe ali, já dá uma verificada, dá uma olhada geral, né? E dá uma olhada nos pneus ali, como é que tá. E acostumar-se também, cada vez que passar no posto, calibrar os pneus, né? Que isso também ajuda bastante até na economia, tá bom? Preparação de si mesmo. Então o condutor e o piloto são peças principais para a segurança do trânsito. Cada um deve estar legal nos dois sentidos, na lei e no aspecto pessoal. Deixe de lado preocupações, utilize calçados firmes nos pés e porte a documentação corretamente. Então o que acontece? A preparação de si. Tem a preparação do veículo, né? E tem a preparação de si mesmo. Tu não vai, vou dar um exemplo aqui prático, tu não vai tomar um remédio, um calmante forte e vai pegar na condução do veículo, né? Não é recomendado, não pode fazer isso, você vai se colocar em risco. Tá bom? Utilizar um calçado firme no pé, né?
portar documentação. Hoje nós temos, né, a documentação online, então facilita mais, tá bom? E também não pode acontecer uma coisa muito grave na família, né, houve a perda de um ente querido e tal, evita dirigir, peça para outras pessoas, peguem algum motorista de aplicativo, tá bom? Então tudo isso são cuidados que nós devemos ter como condutor e piloto defensivo. Vamos seguir aqui. Então, atitudes do condutor e do piloto defensivo. Cinto de segurança, tá? Nós vamos falar sobre cinto de segurança, nós vamos falar sobre ponto cego, nós vamos falar sobre velocidade compatível na via, nós vamos falar sobre distância de segurança ou distância segura de segmento e nós vamos falar sobre a posição correta da moto na pista de rolamento, tá? Vamos começar então. Cinto de segurança. Pela legislação brasileira, você como condutor é responsável por utilizar o cinto de segurança e por fazer com que os demais passageiros também utilizem. Então, a responsabilidade de todos colocarem o cinto é nossa, como condutor. Então, lá o ciclano no banco de trás está sem o cinto de segurança, a infração é do condutor, ok? Então, prestem atenção nisso. Ponto cego. São áreas que, mesmo com o auxílio dos espelhos retrovisores, condutor e piloto não enxergarão se estiverem olhando somente para frente. Então nós estamos no veículo, nós temos o retrovisor interno, os dois retrovisores externos. Por mais que nós utilizamos os retrovisores, nós não conseguimos, vão existir pontos, eu vou mostrar depois ali, que nós não conseguiremos enxergar, tá bom? E isso o condutor defensivo ele tem que saber, ele já tem que saber que aquele veículo que está na frente dele, nós possivelmente estamos no ponto cego dele, uma carreta, um caminhão, um ônibus, tá bom? Velocidade compatível. Qual a velocidade ideal para transitar? É aquela regulamentada, né, pelo condutor e piloto defensivo. Então não é porque a via fala que a velocidade limite é 100 que nós vamos andar a 100, 98. Por quê? Porque vai depender da condição da via, vai depender da condição do teu carro, vai depender da sua condição física, tá bom? Então o condutor ele tem que prestar atenção em todos esses sinais para poder ter uma condução segura. Distância de segurança, ou também tem o nome vocês podem ouvir falar, em distância segura de segmento. É a distância que nós como condutor devemos manter em relação ao veículo que vai à nossa frente, tá? Para nós poder parar com segurança caso haja alguma emergência com o veículo da frente, tá bom? Então isso é regulamentado, nós devemos, não tem uma distância escrita, né? Não tem uma distância X. Depois a gente vai ver mais a fundo isso. Posição correta da moto na pista de rolamento. Então, ao transitar, você deve priorizar a posição que mais lhe der segurança, tá? Para que você seja visto por outros condutores. Então, a moto, normalmente, ela vai no meio da pista de rolamento. Ela não vai nem tanto para a esquerda nem tanto para a direita, para ela poder ser melhor vista, tá? Pelos demais. Como ela é um veículo menor, normalmente, né? Então ela fica no meio para poder ser mais bem vista pelos demais. Vamos dar sequência aqui. O cinto de segurança. Então a responsabilidade pela legislação brasileira, né? Você como condutor é responsável por que para utilizar o cinto e por fazer que os demais passageiros utilizem. Então a importância do uso. Evita que os ocupantes sejam lançados para fora do veículo caso haja algum sinistro. Elimina ou ameniza o choque entre os ocupantes contra o painel, né, o volante e para-brisa. Evita que os ocupantes sejam jogados uns contra os outros no banco de trás. Se o carona está sem cinto e houver um acidente, ele vai ser arremessado e vai bater no condutor ou vai bater no passageiro da frente. Então o cinto de segurança evita isso. O que mais? Mantenha o condutor em sua posição, possibilitando que faça manobras defensivas, evitando danos maiores. Então, caso dê ali, ele consegue, né, fazer uma manobra a tempo. E otimiza a proteção e funcionamento dos airbags. Então, lembrando que o airbag ele só vai funcionar, né, se o condutor ali tiver com o cinto de segurança, né? Senão pode colocar até em risco ele. Então, nós temos um desenho aí que exemplifica a maneira correta de colocar, né? O desenho de cima ele está sobre a axila, né? O cinto ele colocou embaixo da axila, é uma maneira errada, né? No segundo desenho ali superior, ele colocou a parte de baixo atrás, nas costas, né? Na lombar, está errado também. Na terceira
na terceira figura que está errada ali debaixo, ele colocou o cinto no tórax, colocou aqui certo também, só que ele não prendeu o cinto. Então está errado também. E ali na figurinha verde, né, ele colocou o cinto corretamente, que ele ultrapassou aqui na linha do tórax, colocou aqui na linha do quadril e encaixou corretamente, né, o cinto. Show de bola. E aqui, tá, um extra, certo? Entrando dentro da legislação, que essa legislação foi atualizada há pouco tempo, agora nesse ano 2025. Então, o que a legislação vai falar? Tá? Principalmente aí para quem está estudando para concurso ou para quem quer ter o conhecimento, já vai ficar com a aula, comprou o curso, volta aqui, dá uma olhada, aprende, ensina os demais como que funciona, tá bom? Porque essa legislação aqui ela é válida em todo o território nacional. Eu peguei essa imagem do Detran aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas ela é válida para todo o território nacional. Então, crianças abaixo de 10 anos, tá? E abaixo de 1,45 m, elas devem obedecer às regras conforme o seu tamanho, seu peso e sua altura, tá? Então, são 3 itens que podem ser cobrados. Idade, o peso e a altura. Aqui é a primeira informação importante que nós temos, tá? Então, basicamente, a regra é assim, ó. De 0 a 1, né, o bebê vai utilizar o bebê conforto, recém-nascido até 1 ano, tá? Até 1 ano ou até 13 quilos, ok? Então, passou de 1 ano ou passou de 13 quilos, ele vai para a cadeirinha. Daí a cadeirinha pega uma outra regra, de 1 a 4 anos e de 9 a 18 quilos, tá bom? Então, passou de 4 anos, completou 4 anos, tá? Fez aniversário hoje, amanhã ele já está no assento de elevação. É assim que funciona, tá? Então, ultrapassou o peso de 18 quilos, ele vai para o assento de elevação. O assento de elevação é de 4 a 7,5, 7 anos e 6 meses, tá? 4 anos a 7 anos e 6 meses. Cuida com o assento de elevação, tá? O assento de elevação é só um suporte ali embaixo, tá? Para que a criança fique um pouco mais alta e o cinto passe direitinho no seu tórax. Então, crianças com até 1,45 m de altura e peso de 15 a 36 kg, tá bom? Então, o assento de elevação de 4 a 7,5 até 1,45 m de altura e 15 a 36 kg. E apenas o cinto para crianças de 7 a 10, tá? E crianças com mais de 1,45 m. Então, elas vão utilizar o banco de trás. Existem situações adversas? Sim. O veículo é uma caminhonete que só possui parte da frente. Eu posso ir com uma criança? Pode, utilizando o sistema de retenção correto, tá? Mais uma dúvida que surge, eu vou andar com 4 crianças, tá? Então o veículo tem 5 lugares, condutor e mais 4 crianças. Posso? Pode. O que você vai fazer? Você vai colocar a criança mais velha na frente, tá? A de maior idade, ok? A de maior peso. Então você vai verificar ali qual a criança que tem a maior idade, geralmente a maior idade, tá? E vai colocar ela, se ela utilizar um sistema de retenção, tu vai ter que colocar ela na frente, na frente do passageiro ali, ao seu lado, porém com o sistema de retenção. Exemplo, eu tenho uma criança de 2, uma de 3, uma de 4 e uma de 5, tá? Então, a de 2 vai com cadeirinha, a de 3 vai com cadeirinha, a de 4 vai com assento de elevação e a de 5 vai com assento de elevação. Então eu vou colocar a de 5 no meu lado, tá? E vou colocar ela com assento de elevação no banco da frente, tá? Então é assim que funciona. Essa é a legislação, né? Ela teve uma alteração, uma pequena alteração que foi entrou a altura, tá? Entrou a altura, né, nesse ano agora, 2025, ok? Então aí vocês ficam atualizados agora com essa legislação aí, que é muito, muito, muito importante que nós saibamos aí para evitar infração, mas mais importante para evitar aí acidente com as nossas crianças, tá bom? Ponto cego. Aqui vale o conceito, né? Ver e ser visto. Os espelhos retrovisores aumentam a área de visão do condutor, porém não totalmente. Mesmo com o auxílio deles, continuam a existir áreas em que o condutor e o piloto não enxergarão se estiverem olhando somente para frente.
Essas áreas são chamadas de ponto cego. Como reduzir essas áreas? Manter-se os espelhos retrovisores o mais 90 graus possível, né, de modo a visualizar a pista e não a lateral do carro. Então, sabe quando tu vai arrumar o espelho ali que tu fica enxergando um pedaço do teu carro, da lataria do teu carro? Nós devemos evitar isso. Nós colocamos o mais 90 graus, a gente abre mais o espelho para enxergar mais a via e menos o nosso veículo. Então aqui, ó, nessa figura vocês podem identificar aí que está só um pedacinho aqui, ó. Ele pode abrir ainda um pouco mais para ele aumentar a área de visão, ok? E que ele tenha mais segurança e consiga diminuir o ponto cego. Agora que as figuras vão exemplificar para nós, tá? Então, começando pela parte da carreta aqui, ó, olha o tamanho do ponto cego de uma carreta, tá? Toda essa parte ali, ó, amarela, o motorista, o condutor, ele não está enxergando, tá? O veículo ali, ele ainda está, tá? Ele está enxergando pelo espelho retrovisor esquerdo. Agora, 1 metro na frente ele não enxerga, tá? Lá atrás, ó, 3 metros atrás dele, ele não consegue enxergar. Toda essa lateral aqui, ó, onde tem o desenho da caveira, da lateral esquerda e direita, ó, ele não consegue enxergar. Então tudo isso é ponto cego, ok? Nós devemos, como condutor defensivo, a gente tem que ter a ideia que ele não vai enxergar no ponto cego. Então muitas vezes a gente ouve falar de acidentes, né? A gente não consegue entender, mas como que não viu? É assim que funciona, tá? É porque muitas vezes o acidente ocorre porque o outro veículo se aproximou pelo ponto cego, tá? E daí acaba acontecendo o acidente. Aqui no veículo, no carro aqui, ó, a parte verde é a parte que ele está vendo. Então nem a moto e nem o veículo ele está conseguindo visualizar. Os dois estão no ponto cego. Então se nesse momento ele trocasse de faixa, tá, para a faixa da esquerda, ele não enxergaria o motociclista, ok? Então é importantíssimo que nós saibamos isso aí. Distância de segurança ou distância segura de segmento. O que é isso? É a distância que o condutor deve manter em relação ao veículo que vai à sua frente para poder parar com segurança. Não existe uma distância única e padrão. Essa distância varia, pois vai depender de uma série de outros fatores. Condição da via, se está chovendo ou não, o tipo de veículo que tu tá, se tu tá com um Fusca, né, antigo, ou se tu tá com uma caminhonete do ano, que o freio vai responder melhor, tá, ok? Se tu tá o estado de conservação do teu carro, o tamanho do teu veículo, se tu tá com um veículo pesado ele vai demorar mais, se tu tá com um veículo leve ele possivelmente vai demorar menos tempo para frear. Então essa é a distância que nós temos que manter, e isso a legislação nos fala, no entanto que está aqui. Existe uma distância que nós devemos manter do veículo que vai à nossa frente. Por isso que normalmente, geralmente 99% dos casos, aquela pessoa que acaba colidindo atrás é culpada, né? Porque a própria legislação já traz, se preocupando com isso, tá? Ela traz uma distância segura que nós devemos manter. Ela não fala quanto que nós devemos, mas ela fala que existe essa distância de segurança que nós devemos manter. Então, importantíssimo que vocês saibam disso. Aqui mais especificamente para quem está estudando para algum tipo de prova ou quer realizar algum concurso, alguma coisa, nós temos aqui como teoria saber a distância de parada, tá? O que é a distância de parada? É a distância de reação mais a distância de frenagem. O que é a distância de reação? Então vamos pegar o exemplo, o primeiro carro, o carro bem da esquerda, que não tem nada escrito em cima. Tu está conduzindo teu carro, no momento que tu cruzou, né, aonde está cruzando esse carro, o primeiro carrinho roxo, você visualizou um perigo, um cachorro, tá? Uma criança, alguém atravessando a rua. Então no momento que tu visualizou até tu pisar no freio, é a distância que você está reagindo. Então o carro não fica parado, tu visualizou lá o cachorro, mas ele continua andando. Então até tu levar o teu cérebro, mandar o comando pro teu pé levar o pé no freio, se chama distância de reação. Ele andou alguns metros, depende da velocidade que tu tá? E depois que tu pisou no freio até você parar totalmente, é a distância de frenagem. As duas juntas, distância de reação, distância de frenagem, distância de
parada, chama-se distância de parada. Então isso aqui é um conceito, né, que normalmente cai em questões ou concursos públicos. Primeira habilitação também. Estudo continuado. Tá? Então aqui estamos encerrando a parte de vídeos, né, a parte teórica, e vocês vão dar continuidade. Tá? Temos vários materiais na nossa área de membros, questões de concurso, tá? Vídeos complementares que eu vou colocar, vídeos do YouTube, links do YouTube para vocês identificar essa distância de parada, algum funcionamento de airbag, tá bom? Vai ter uma avaliação também que eu vou colocar para vocês testar os conhecimentos, certo? Eu vou colocar todo o PDF do material abordado e vou colocar também questões de concursos para vocês poderem se testar, tá? Então, muito obrigado por chegar até aqui, tá? Parabéns e boa sorte na caminhada.